Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Genta, eu sou biólogo e pesquisador e eu quero continuar com vocês uma discussão sobre coronavírus, que também se aplica a outros vírus, né? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um aspecto importante da biologia desses organismos, que é fundamental para a gente entender a base de algumas estratégias de controle. Bom, um conceito importante em biologia que a gente tem que resgatar aqui, né? Se vocês lembram, né? Se chegaram a ter isso no ensino básico, né? Se não tiveram, aí seria o caso, né, da gente discutir isso em outro momento, que isso aí foge um pouquinho, né, do tema dessa aula. Mas de qualquer forma, o ponto importante aqui é que todo organismo, quase todos os organismos, são compostos de células, né? São esses pacotinhos aqui, né? Essas unidades aqui que tem uma certa independência funcional. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma célula animal. Então, animais são compostos de células, plantas, né, vegetais, são compostos de células, fungos também são compostos de células, eu não estou apresentando isso aqui, e bactérias também, né, também são compostas de células, né, por mais, né, as bactérias, né, organismos microscópicos em geral, né, a maioria deles são compostos por células, né. Aqui a gente precisa perceber a complexidade das estruturas internas dessas células, né? Tanto a célula animal como a vegetal tem uma série de estruturas, né, que têm funções particulares e que permitem a essas células aqui adquirir nutrientes, crescer, se multiplicar, dividir, né, copiar o seu material genético. As bactérias, embora elas sejam mais simples, né, menores e mais simples, também têm estruturas internas, né, que permitem, né, a essas bactérias, né, adquirir nutrientes no meio externo, crescer e se multiplicar. Quando a gente compara esse tamanho e essa complexidade aqui com vírus, a gente percebe uma diferença enorme. Primeiro, em termos de tamanho, né? Uma célula animal, ela é muito maior que uma bactéria e muito maior que um vírus, né? O vírus aqui é esse pontinho aqui, né? Que é quase impossível de ver aqui, né? Então, eu coloquei aqui uma célula animal com mais ou menos 20 milésimos de milímetro, isso pode variar bastante, né? Mas essa é uma medida razoável. Uma bactéria, aqui eu estou considerando 2 milésimos de milímetro, e um vírus ele tem 0,1, né, milésimo de milímetro. A gente mal consegue enxergar quando coloca, né, na mesma escala, né, na mesma foto, né. E o fato é que, além de ser tão pequeno, né, se a gente olha toda essa complexidade, essa estrutura dessas células aqui, um vírus ele não tem essa estrutura, ele não é uma célula, né. Ele tem uma estrutura muito mais simples, né, não tem nenhuma daquelas estruturas internas que permitem às células, né, crescer e se multiplicar. Aqui a gente tem uma foto de um coronavírus, aqui uma estrutura, né, esquematizada. Fazendo um intervalo, um parênteses, vale a pena destacar que o coronavírus tem esse nome por causa dessa imagem aqui, dessa aparência que ele tem nas fotografias, né, dessa estrutura em volta aqui que parece uma coroa, né, não tem nada a ver com a cerveja, nem com a coroa de Jesus, muito menos com a família real, tá? É só porque tem essa aparência aqui, essa estrutura que parece uma coroa, então por isso esse nome, né, de vírus com coroa, ou vírus coroado, são traduções, né, meio livres do termo. O fato é que a estrutura do coronavírus é extremamente simples, né, e não chega nem perto daquela estrutura de uma célula animal ou de uma célula bacteriana. O coronavírus ele tem uma capinha aqui que é de proteína, com gordura, um pouco de lipídio aqui, e dentro dessa capinha você tem, né, um material genético empacotado, né, com algumas proteínas aqui, né, ajudando, né, a manter ele, né, enroladinho, né, dentro desse pacotinho. Ou seja, é uma estrutura extremamente simples e compacta, muito pequenininho, muito compacto, muito simples. O fato também é muito relevante é que essa é uma estratégia que esses organismos adotaram durante a sua história, de serem muito compactos, muito pequenos, fazendo com que eles sejam dependentes de outras células para crescer e se multiplicar. Então, um vírus ele é tão simples que ele não consegue adquirir nutrientes do meio externo, crescer e se multiplicar sozinho, como os animais, as plantas, né, ou as bactérias. Então, aqui representando um ciclo de vida, né, de um vírus, né, a gente vê que o coronavírus ele precisa encontrar uma célula animal, ou uma célula humana, né, pensar no coronavírus humano, precisa encontrar uma célula humana, encontrando essa célula ele injeta o material genético dentro dessa célula, e a partir disso, né,
o vírus ele consegue, né, se multiplicar, né, utilizando as estruturas e os nutrientes e a energia da célula hospedeira, da célula que ele invadiu. Depois que ele aproveita, né, os recursos da célula que ele invadiu, aí as partículas virais novas, né, os vírus novos são liberados para o meio externo, ou pelo rompimento da célula, ou por mecanismos específicos, né, de transporte, né? Mas o fato é que, feitos esses novos vírus aqui, eles também, né, não conseguem crescer e se multiplicar sozinhos. Eles precisam encontrar outra célula para invadir. Tá? Então, e se eles não fizerem isso, esses vírus aqui, como eles são tão simples, eles não têm essa independência funcional que outros organismos têm, a tendência é que, olha, liberados para o meio ambiente, se eles não conseguirem encontrar outra célula para crescer e se multiplicar, eles acabam morrendo, eles acabam se perdendo, né? Se desestabilizando, se degradando, né, com o tempo. Então, essa simplicidade estrutural e funcional faz com que eles sejam extremamente dependentes, eles são dependentes, né, de encontrar as células, né, do hospedeiro, e se a gente impedir esse encontro, essa é uma das estratégias de controle, né, para a gente evitar, né, a disseminação do vírus. O vírus sozinho no ambiente ele não consegue se disseminar, não consegue, né, ele não consegue se multiplicar, né, e acaba morrendo. Bom, eu espero que esse ponto tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários. Eu vou deixar os slides dessa apresentação também como um link para quem quiser baixar e ver as imagens em mais detalhe. Repito, né, a recomendação das autoridades de saúde: fiquem em casa na medida do possível. Essa, por várias razões, é a única estratégia razoável para a gente enfrentar essa epidemia com o menor número de mortes possível, tá? Muito obrigado a todos pela atenção e boa noite. Um beijo a todos.